não é apenas para que nós vivamos bem. Deus quer manifestar o seu poder, Deus quer manifestar o seu Espírito para que a nossa cidade, isto é, o vizinho do nosso lado, se você mora em apartamento, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, se você mora em casa, as pessoas que estão ao seu redor percebam que você é uma pessoa que recebeu algo do Espírito Santo, e esse algo do Espírito Santo está sendo manifesto de várias formas, para que os milagres levem à transformação das pessoas. Eles disseram para Pedro, não se demore, Pedro foi, e quando chegou, ele entrou lá no quarto, no andar superior, mandou que as pessoas saíssem. Interessante que isso daí ele aprendeu com quem? Com Jesus, porque Jesus já tinha feito isso antes. Jesus já tinha feito isso antes. Se você deseja realizar as obras de Jesus, vá nos evangelhos e vê o que Jesus fazia, como fazia, da maneira que ele fazia, com as intenções que ele fazia. E ele manda sair, e depois ele vem e faz o quê? Apresenta Dorcas viva. Maravilhoso dentro dessa família. Muitas famílias têm dores, têm angústias. Nós sabemos que muitas famílias têm as maldições das suas casas. Muitas famílias vivem na miséria, vivem nas enfermidades, em desordens. Mas eu e você, nós somos chamados para mudar essas circunstâncias. Não fuja dessa responsabilidade. Não fique, me deixa quietinho no meu lado. Não fique quietinho no seu lado, faça o que o Espírito Santo tem para fazer através da sua vida. E o que aconteceu? Esta cidade, ela começa a ser transformada. E nós vemos nesses versículos, tomou pela mão, ajudou a pôr em pé, chamou as pessoas, veja, chamou as pessoas e mostrou que ela estava viva. E o versículo de número 42 diz que este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Toda a cidade. E não ficou conhecido e todo mundo batendo palma para Pedro e dizendo que Pedro era sensacional. Nós não queremos ser uma igreja conhecida para que todo mundo diga que a igreja é legal, que a igreja é boazinha. Não. A palavra de Deus diz que quando Pedro apresentou, se tornou conhecido na cidade de Jope, e o que aconteceu? Muitos creram no Senhor. Começou como? Uma cidade ser transformada. Como que essa cidade começou a ser transformada? Com um milagre dentro de uma família. Hoje é o nosso culto da família à noite, e a gente sempre tem falado coisas sobre família. Um milagre numa família pode começar a transformação de uma cidade. Um milagre numa família pode fazer com que pessoas se convertam a Cristo, passem a crer em Cristo. O que eu preciso ser é um homem, uma mulher de fé, que entenda que o Espírito Santo já me conferiu o poder e autoridade para realizar as obras de Cristo. E eu não passo por esta terra para brincar de crente, para brincar de pastor, para ser alguma coisa, um bonequinho bonitinho. Eu nasci para manifestar a glória do meu Pai, a glória do meu Deus. Quando você fala de Cristo para alguém, este alguém está dentro de uma família. E quando este alguém é transformado, é mudado, pode ser que não esteja morto fisicamente como Dorcas, mas muitas vezes morto nos seus pecados, nas suas situações, envolvido em complicações da vida. Essa pessoa é transformada, o que acontece? As pessoas começam a ver o poder de Deus. Por que nós temos falado a respeito de cuidado com a sua vida, e nós falamos há um pouco tempo o estilo de vida? Não adianta, é claro que eu sei que o que importa para Deus é o nosso coração, é o nosso espírito.
Seu espírito ninguém vê. Você já viu o espírito de outra pessoa andando pela rua? Se você viu, vem aqui quinta-feira do culto com o irmão Rogério para repreender os demônios da sua vida. Porque se você fica andando pela rua vendo o espírito, você vê o quê? Pessoas. Certo? Olha para quem está ao seu lado. Você não vê pessoa? Você está vendo um espírito? Não, você está vendo uma pessoa. Aí as pessoas hoje, veja, é verdade, Deus se importa com o meu espírito. E o que hoje o crente abraçou essa ideia e o crente faz tudo de errado, dizendo que Deus está se importando com o espírito dele. Eu posso me tatuar todo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque Deus se importa com o meu espírito. Eu posso usar todas as coisas, porque Deus está se importando com o meu espírito. Sim, Deus está se importando com o seu espírito, mas se o seu espírito pertence a Deus, o seu corpo é diferente. Amém? Você já não vive como pessoas do mundo. E o problema de hoje é que não existe mais diferença entre pessoas cristãs e pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo hoje são iguais às pessoas da igreja. Fazem as mesmas coisas, praticam as mesmas coisas, têm a mesma linguagem, têm os mesmos gestos, têm os mesmos gostos, tem tudo isso. Nós não estamos discutindo o exterior, nós estamos discutindo que o interior transformado promove transformação no meu exterior. As minhas atitudes são diferentes, os meus desejos são diferentes, as minhas intenções são diferentes, os meus pensamentos, a minha linguagem, coisas que o mundo faz e que eu sei que não agrada a Deus, o que eu faço? Eu não faço. Entendeu? Amém? Uma cidade é impactada quando pessoas são diferentes. Nós não estamos dizendo que você tem que ser um ET, tem que usar aquelas roupas, não é isso. Mas olha só, entenda que você é um agente transformador do Senhor nesta cidade. Nós não trazemos adeptos a uma religião. Os muçulmanos pegaram aquelas moças, sequestraram e obrigaram elas a se converterem, à religião deles. Nós não somos assim. Nós não estamos aqui para trazer adeptos. Nós estamos aqui para que pessoas sejam transformadas. Para que pessoas tenham prazer na lei do Senhor. A cidade precisa ter uma confrontação direta. Confrontação direta com a palavra de Deus. Nós precisamos ser mais contundentes. O diabo anda destruindo a cidade, sabe por quê? Porque a igreja ainda não está vivendo na dimensão daquilo que é divino. Ainda não assumiu a sua posição de viver pelo poder do Espírito Santo. João, escrevendo na sua epístola, diz assim: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, isto é, nós pregamos o que nós vemos e o que nós temos ouvido do Senhor. Nós não pregamos com uma linguagem mundana, não pregamos com vida mundana, nós pregamos o que ouvimos e que temos visto do Senhor. E isso faz com que pessoas tenham comunhão com o Pai. E é interessante que quando nós lemos esse texto, as pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, elas estão proclamando o que elas viram e o que elas ouviram. E estão levando as pessoas a viverem num nível de comunhão que elas vivem muito baixo. Você vive, você já ouviu, você já tem visto o que Deus tem feito, e Deus tem algo para você. Ele quer que você faça essas coisas. Quer que você seja um agente do Senhor.
Na cidade existe o local da expansão da igreja. As cidades são os locais da expansão do reino de Deus. É dentro das cidades que nós temos que romper as limitações que querem impor um estilo de vida fora do padrão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional e sobre a vida com Deus. É a cidade. Você sabe muito bem que antigamente tinham as cidades cosmopolitas, as cidades que os mercadores passavam e que exerciam uma influência tremenda na sua região. Hoje, nós estamos dentro das cidades. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, Tessalônica, em todas aquelas cidades, onde os deuses pagãos, onde tinham os sacrifícios, onde o sexo era uma coisa promíscua, o que aconteceu? Confronto. E pessoas foram transformadas. As pessoas não foram domesticadas, foram transformadas e passaram a servir a Deus. Naquela época, a cidade determinava o tipo de vida que as famílias e as pessoas levavam. Hoje está sendo a mesma coisa. Nós, como igreja, precisamos estar atentos para que nós desenvolvamos, para que nós manifestemos, para que nós venhamos a pregar o que Deus tem nos falado, o que nós temos visto, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas como que eu vou manifestar a glória de Deus na minha cidade? Como? Como que eu vou manifestar o poder de Deus na minha cidade? Nós ouvimos muito do que eu estou falando. Nós ouvimos muito do que eu estou falando. Nós temos que ganhar almas, nós temos que salvar pessoas, temos que libertar pessoas. Mas como? Primeiro, viva na plenitude da palavra de Deus e da fé. Plenitude da palavra de Deus e da fé. O texto que nós lemos em Lucas, capítulo 5, diz que Jesus estava perto do lago de Genezaré. Lucas disse que Jesus estava pregando, pessoas ouviam. E quando terminou de pregar, lá estavam aqueles pescadores. E Jesus chega para aqueles pescadores e diz para eles: olha, pegue suas redes, vão às águas profundas e lancem as suas redes. Todos nós sabemos disso, você já ouviu 300 mensagens sobre isso. Mas nada de que ouvir a 301. E aqueles homens, eles viram que era difícil, eles viram que era impossível, eles viram que tudo estava ao contrário. Tudo estava ao contrário. Mas o que eles fizeram? Eles lançaram as suas redes porque creram na palavra que lhes foram ditas. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual? Deus nos fala e nós não cremos. E continuamos pensando como aqueles pescadores: não é hora, não é tempo, estamos cansados, está difícil, não é hora de pescar. Estamos cansados, está difícil, não é hora de pescar. Uma cidade é impactada, não é porque nós vamos colocar luzes lá fora, não é porque nós vamos colocar cartazes, não é porque nós vamos fazer isso ou fazer aquilo. Uma cidade é impactada. Nós vamos fazer isso ou fazer aquilo. Uma cidade é impactada quando nós vivemos na plenitude da palavra de Deus. Na plenitude de fé. Eu creio no que Deus está me falando. Sobre a tua palavra, olha, Jesus, está tudo errado, mas
como você me mandou lançar as redes, eu vou fazer, sabe o quê? Obedecer e eu vou crer. Eu olho para a minha cidade, eu olho para as circunstâncias da vida, eu olho para os problemas e eu vejo que impossibilidade. Nós olhamos para a nossa cidade, nós vemos, não é tempo, não dá mais, as pessoas não querem mais. E quando Jesus diz, lance as redes em águas profundas, eu e você temos que entender que Jesus está me dizendo assim, não olhe as coisas que estão perto, olhe as coisas que estão mais distantes. Porque nós somos acostumados a vivermos pelas coisas que estão perto de nós, que nós conseguimos ver. Quando Jesus falou para os seus discípulos, vai às águas profundas, Jesus estava dizendo assim, olha, você vai para lugares que você não vê, que ali é pela minha palavra. Porque por vocês não é permitido, não é possível pescar agora, mas nas águas profundas, quando a visão é mais ampla, quando você enxerga mais longe, você começa a perceber que pela palavra do Senhor, pessoas podem ser transformadas. A nossa sociedade não tem jeito. Vamos trancar na nossa igreja, cantar, louvar, orar, falar em línguas, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, cantar todos os hinos e vivermos em uma linda comunhão que vai passar o tempo, todo mundo brigando, que é isso que acontece. Sabe por que a igreja briga muito? Você sabe que na igreja tem muita briga, tem muito desentendimento, porque as pessoas estão sem nada para fazer. As pessoas estão à toa. É a pessoa que fica, a vizinha fofoqueira em casa, no bairro, é a vizinha que faz o quê? Que não tem nada para fazer. Ou melhor, tem, mas não faz. Se estivesse lavando uma boa trouxa de roupa, se estivesse passando roupa, ela estaria na janela fazendo fofoca? E dentro da igreja é a mesma coisa. Tem gente cheia de picuinha falando um do outro, vai pregar o evangelho, vai orar pelos enfermos, vai viver a vida com Deus. Para com esse negócio, essa visão míope, essa visão mesquinha que só enxerga um palmo à frente. E por isso que os atritos estão dentro da igreja, e por isso que as igrejas se dividem, porque as pessoas não estão assumindo o seu papel de fazer aquilo que Deus está ordenando. E sempre a culpa é do pastor. A culpa é do pastor. Tem problema porque a culpa é do pastor. A culpa é de todos nós. Porque não sou eu que falo por você. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo diz, a fé vem por se ouvir a mensagem. Ouvir não apenas de escutar. É a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso gera fé no nosso coração. Eu passo a ser movido pela palavra de Deus e não pelos meus sentimentos. Segundo, você e eu precisamos ir mais além do que é o nosso racional. Nós temos que ser um pouco racionais porque não somos loucos, certo? Quando teve um incêndio aqui na igreja, a minha vontade era começar logo a fazer a obra, não tínhamos recursos, mas o banco nos emprestaria, com juros sei lá quanto é. Se nós fôssemos guiados pelos nossos sentimentos e vontade de agir logo, o que a gente faz? Pega logo o dinheiro do banco e depois diz que quando receber do seguro se paga. Só que está um valor muito mais à frente. Muitas coisas aqui nós gostaríamos que fossem diferentes, mas nós temos que também ser racionais. Mas olha só, eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso viver só pelo racional. Se você me perguntar, que quando eu disse para o pastor Rubens, nós tínhamos dinheiro para mandar 100 Bíblias, eu digo para você que eu não tenho, nós não temos. Mas veja, é um desafio, não é uma irracionalidade.
Nós temos que ter desafios na vida, mas também temos que ser pessoas racionais. Nos ofereceram um terreno em frente ao supermercado Guanabara. Quem gostaria de ter a igreja em frente ao Guanabara? Você vem de manhã para a igreja, sai e ainda faz compra no Guanabara. Não é? Que coisa fácil. Culto e compras. 2 milhões. Se perguntar, você quer? Quem quer? O metrô vai ficar pertinho. Agora, faz um cheque de 2 milhões e dá para o proprietário. Então nós temos que saber o limite do que é racional e do que é fé. Mas eu tenho que ter cuidado para não ser dominado pelo meu racional. Tem pessoas que só vivem pelo que é racional ou só vivem pelos seus sentimentos. Qualquer coisa, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja, pastor, precisamos disso, precisamos daquilo. Olha só, tem que saber se tem dinheiro. Muitas coisas precisam ser feitas. Eu não posso ir por sentimentos. Mas no reino de Deus, se Pedro, aqueles homens, fossem pelo racional, eles não experimentariam uma grande pesca. Se eles fossem pelos seus sentimentos, eles não experimentariam uma grande pesca. Então eu tenho que deixar o meu racional de lado, eu tenho que deixar também o meu sentimento e viver pela fé. Por isso que nós estamos falando, homens cheios do Espírito Santo são homens de fé. Então, primeiro, viver na plenitude da palavra e da fé. Segundo, ir mais além do que do seu racional e sentimentos. E terceiro, lavar sua rede. Imagina se Jesus chega e diz para aqueles homens, lancem as suas redes. E suas redes estavam sujas. O que eles teriam que dizer? Mestre, olha só, nós cremos na tua palavra, nós sabemos que tu és fiel, sabemos que vai acontecer alguma coisa, mas infelizmente as nossas redes estão sujas. E sabe qual é o problema de muita gente? É que tem um mar profundo para lançar as redes, que Deus já liberou a sua palavra, mas ainda não tem as suas redes lavadas. Não tem as suas redes puras. Isso significa, lavar a rede é tirar aquelas sujeiras que vieram do mar. Arrumar, deixar preparada para ela ser lançada. Existe uma maneira própria de se arrumar a rede para que vá lançando conforme o barco vai andando. Eu queria perguntar a você, como é que estão as suas redes? Você já está preparado? Jesus falou para lançar as redes, porque Jesus sabia que eles tinham lavado as suas redes. Se você não tem lavado as suas redes, Jesus nunca vai mandar você lançar as suas redes. Você nunca vai experimentar esta pesca. Significa arrancar aquilo que se transforma em peso. Uma rede suja é uma rede pesada. Pesada. Você já viu que existe crente pesado? Não estou falando de 90, 100 quilos, não. Pesado. Você conversa com a pessoa é pesada. Eu sei que isso é uma linguagem espírita, né? Mas parece que a pessoa tem um karma. Está com um encosto, que parece que está um peso nas pessoas. Como que essas redes serão lançadas? A rede tem que estar limpinha, tem que estar leve, então tem que se arrancar aquilo que se transforma em peso. E o que é peso na sua vida? Talvez seja os seus sentimentos, talvez seja o excesso da racionalidade,
talvez seja o excesso de religiosidade, talvez seja um legalismo, talvez seja sentimentos ruins que você tem contra algumas pessoas. Isso precisa ser tirado, precisa ser jogado fora. Tem que retirar todo o lixo, porque quando se joga a rede, também vem peixe, mas também vem lixo. E esse lixo precisa ser lançado fora, e lixo significa tudo que é velho, que é imprestável, que não serve para a nossa vida. Não é isso que vai para o lixo na sua casa? Você pega aquela maçã boazinha e você joga no lixo. Você joga comida fresquinha no lixo, você joga o feijão que estragou. Você joga o legume que apodreceu. As coisas que apodreceu. As coisas velhas da vida precisam ser lançadas fora. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram. Parafraseando isso, as coisas velhas são jogadas fora. Vamos viver o que é novo. Viver as coisas novas. Lavar sua rede é se preparar para uma nova oportunidade. Eles não haviam pescado nada, durante toda a noite, mas eles não foram para casa zangados, com raiva, e largaram as suas redes de qualquer jeito. Eles disseram assim: não, vamos lavar as nossas redes e vamos nos preparar para outra pesca. Nós passamos por problemas e dificuldades na igreja, na família, na sociedade. Nós passamos por problemas e dificuldades na igreja, na família, na sociedade, em todos os lugares. Joga o lixo fora e se prepare para uma nova oportunidade. Existem pessoas no nosso meio que têm que jogar coisas fora para se preparar para a nova oportunidade. E a nova oportunidade só virá quando a sua rede estiver preparada. Quando a sua rede estiver limpa. Lavar sua rede significa: eu estou disposto a lançar a minha rede uma vez, outra vez, outra vez. Se eu lavo as redes, significa: eu vou pescar de novo. Alguém te feriu na igreja, na família e nas circunstâncias da vida? Joga fora o velho. Joga o lixo fora, tira o peso da sua vida, tira o peso. Arruma a sua redezinha, porque Jesus está dizendo: é hora de lançar a rede. Os seus olhos não vão ver beira de praia, seus olhos vão ver a visão que Cristo tem para a sua vida. Amém? Isso significa ser pessoa cheia do Espírito Santo, significa ser pessoa cheia de fé. Se isso acontecer, o que nós falamos, que da mesma forma que quando Pedro, com seus amigos, fizeram esta pesca maravilhosa anos depois, é o mesmo Pedro que entra na casa de Dorcas, é o mesmo Pedro que ora por Dorcas, que Dorcas é ressuscitada e que toda uma cidade é levada a crer em Deus. Uma grande pesca, uma visão mais profunda. Mas Pedro, o velho, ficou fora. Amém? Curve a sua cabeça. Eu não sei o que te toca mais nesse momento, eu não sei o que te fala mais nesse momento. Mas quando eu leio esse texto com esses pensamentos, a primeira coisa que eu quero dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ter as minhas redes limpas, para que a hora que Tu falares para mim, lance as redes, eu esteja disposto com redes limpas, para entrar nas casas, para entrar nos lugares que eu trabalho e fazer a Tua obra. E fazer a Tua obra.
Quantos lares, quantas famílias estão vivendo destruídos. À espera de um... Esse é o desejo da nossa igreja. Lixos fora. Não seja egoísta. O que vale mais? São os seus sentimentos ou a vontade de Deus? Porque todos nós que estamos aqui sabemos que os nossos sentimentos, a nossa racionalidade nos impede de fluir na vontade de Deus. Todos nós. O que Deus vai precisar fazer a mais para que a gente mude? O que Deus está querendo, o que o Espírito Santo está querendo, é nos falar: lance redes, lance redes. Senhor, que tenhamos a graça do Teu Espírito, a força do Teu Espírito, para limparmos as nossas redes. Para tirarmos todo o lixo, todo o peso. Senhor, para nos animarmos a estarmos preparados para fazer o que Tu queres que a gente faça. Senhor Deus, o desejo nosso não é ser reconhecido como pastor, como igreja, como membro de uma igreja. O nosso desejo é ver a nossa cidade transformada. Ah, mas a cidade continuará violenta. Sim, mas muitas pessoas serão transformadas. Depois do milagre, na vida de Dorcas, não disse que toda Jope creu no Senhor, disse que muitos creram no Senhor. Muitos creram. Isso significa que se nós formos pessoas de fé, cheias do Espírito Santo, muitos crerão, ainda que outros não creiam, ainda que outros continuem nas drogas, na violência, na prostituição, em todas as coisas, muitos crerão. E esse é o desejo de Deus para nós. Senhor Deus, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que tenhamos a ousadia de entrarmos, não literalmente, mas também literalmente, não só literalmente, entrarmos nas casas, temos a ousadia de tirarmos as pessoas incrédulas e fazermos manifesta a Tua glória. Isso pode ser no nosso trabalho, pode ser no meio da rua, pode ser num ônibus, num trem, numa barca, com um amigo, com uma amiga, em qualquer situação. Tenhamos a ousadia que Pedro teve. Que sejamos homens e mulheres de fé, capazes de entender a Tua palavra e crermos. Senhor, estarmos preparados para lançarmos a rede aonde Tu mandas, Senhor. Senhor Deus, esse é o desejo e é o que nós queremos. E é o que nós vamos buscar a cada dia. Senhor, que todo lixo seja jogado fora. Que todo peso seja jogado fora. Que sejamos homens, mulheres, jovens, anciãos, com redes limpas, prontos, Senhor, para fazer aquilo que Tu ordenas para nós. Senhor, é a minha oração como pastor desta igreja, e creio, Senhor, que todas essas pessoas que Tu me confiastes, também oram da mesma maneira. Amém, Jesus, e amém.
Hoje é um dia